Oi, bom dia. Bom, o que me impede realmente é a dependência emocional após um casamento de 22 anos, onde descobri traições e 12 anos aí, ou 3 ou mais, com outra pessoa. Ele estava com outra pessoa e comigo. Terminamos, mas não conseguimos nos desvincular devido a tempo e amizade, cumplicidade de vida, de filhos, né? Nossos filhos já são criados, mas temos ideais comuns, compatíveis, né? Eu acredito que mais dele do que meu, porque eu me anulei durante muitos anos para esse casamento. É, ele retornou à casa, ficou 6 meses, voltou, mas não voltou. E quando eu tentava, ele cada vez mais ausente. Até o dia que ele, de novo, e várias vezes nessas idas e vindas, por mais que ele estivesse com outra pessoa, se aproximava de mim e tentava voltar e falava que não conseguia porque precisava daquilo. E mais uma vez, agora após 6 meses juntos, mesmo vivendo ali, talvez para mim, um sufocamento emocional, hoje eu consigo ver, por mais que doa, mas eu sinto falta disso vivendo enclausurada, vigiada. Ele colocou detetive, eu não conseguia, por mais que eu tentasse ter outra vida, eu não conseguia, porque ele julgava meus outros relacionamentos, que por mais que eram superficiais, mas eram a oportunidade para mim sair disso. Enfim, e mais uma vez, ele decidiu ir embora porque ele disse que não conseguia perdoar o fato de eu ter me relacionado com outra pessoa. E isso era pesado para ele, mas na verdade não é isso. A verdade é que ele precisa de estar com 2 ou mais pessoas para se sentir melhor. Isso, para mim, nos meus princípios, é inadmissível. Ficamos juntos, acabou, só que não consigo desvincular disso. Fico pensando vários porquês o que poderia ser feito diferente, mas eu não tenho como ter resposta com isso. Basicamente isso. Mas quero sair disso. 50% diz que eu quero e 50% é que eu quero sair dessa. 50% fala que ainda tenho que buscar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero viver uma relação igual eu vivi esses 22 anos, que hoje eu consigo enxergar que foi ruim. Eu vou te dar aqui uma palavrinha de conforto e até um direcionamento, porque o seu caso, ele retrata muito o que é estar casada durante muitos anos, né, 22 anos, e depois você tentar se separar e não conseguir. Por quê? Porque você está habituada a outra pessoa, você se acostumou com a presença. Isso fica muito claro para mim pelo que você me relatou que você passou. O que de fora é inaceitável, mas de dentro a gente acaba aceitando. Até porque você tem esperança que dê certo, você tem uma família junto com a outra pessoa, você tem afinidades com a outra pessoa. Então tem um lado seu que gostaria de fazer dar certo. Até porque, pelo que eu entendo, você está numa negação em aceitar que esse relacionamento ele não está mais dando certo há um bom tempo, na realidade. Então, você se permitiu ficar dentro dessa relação, por mais que tivesse essa traição aí, que é uma traição extraconjugal, com uma pessoa que é contínua, e ele, mesmo assim, querendo ficar nessa relação, ou seja, é praticamente um triângulo amoroso. E aí você falou para mim que você se anulou. Isso eu estou relatando aqui o que eu percebi assim de mais leve, porque depois no final você me relatou assim barbaridades que eu vou até abrir um pouquinho o seu olho, tá? Mas vamos lá, que você se anulou, você aceitou ele voltar pelos seus motivos, é claro, muito provavelmente por causa da esperança de fazer o relacionamento, recuperar o relacionamento que era lá no início, mas ele continuou com outra pessoa. Então, existe uma profunda falta de respeito e um desequilíbrio na sua relação, na dinâmica da sua relação, porque ele ficou 12, 13 anos com uma pessoa, você teve aí, conheceu outra pessoa, outras pessoas, e ele botou um detetive atrás de você, o que indica ali um controle e monitoramento. Isso daí já caracteriza um relacionamento não saudável, tá?
É, pode ser um relacionamento abusivo? Pode ser. Por que que pode ser um relacionamento abusivo? Porque existe um desequilíbrio gigante na sua relação com ele, no qual ele te controla e ele te sufoca e faz você se sentir enclausurada, tá? Eu vou te dizer algumas coisas que talvez sejam óbvias para você, mas eu acho que você precisa escutar, que é: quanto tempo mais você vai se permitir ficar nessa situação? Porque você ficou 22 anos com essa pessoa, vários anos devem ter sido bons, mas durante muito tempo devem ter sido ruins. A questão é se você vai voltar a estar num lugar que te faz mal. Então, eu queria que você, primeira coisa, eu queria que você visualizasse e vislumbrasse como é que você vai estar no final de 2025. Como é que você vai estar se sentindo se você permanecer nessa relação da forma que está? Porque, pelo que indica, nada vai mudar. Ele não vai abrir mão da outra pessoa, muito pelo contrário, ele inverteu a situação a ponto de você ser a pessoa que tem que ser monitorada e controlada. Claro que eu não acho que ele deve ser monitorado e controlado, mas a realidade é: como você acha que você vai se sentir em 2025 estando na mesma trama que você está hoje? Porque se hoje você está mal, amanhã, no final do ano, você vai estar muito pior nessa situação, porque o tempo passa, você sofre durante esse tempo todo, e sempre que a gente pensa em, enfim, ter um retorno com a outra pessoa, ou tentar fazer a relação dar certo, a gente tem que pegar evidências que indicam que, se você tentar, pode ser que dê certo. O seu caso, ele não me apresenta a mínima evidência de que vai dar certo essa relação. Claro que eu tenho aqui o seu relato, né, em uma mensagem, mas eu acho que já é até o suficiente, porque quando você diz para mim que 50% seu quer ficar e 50% não quer ficar, você não está levando em consideração a expectativa de melhora, porque não tem expectativa de melhora na sua história. Muito pelo contrário, idas e vindas representam muito bem que os problemas não estão solucionados e que alguns problemas não conseguem ser, até porque você falou para mim que ele não vai abrir mão dessa outra pessoa. Então, tá tudo te dizendo para você não entrar de novo nessa relação, não permanecer na relação, tá? Mas vamos lá. O que está te impedindo de sair? A habituação, tá? A habituação é um processo de você ficar casada com uma pessoa durante 22 anos, se acostumar com a presença física da outra pessoa, ter outra pessoa. Então, quando você fica sem essa pessoa, provavelmente você entra, é claro, numa analogia aqui, num processo de abstinência, tá? E é uma abstinência real mesmo. Você sente falta da outra pessoa. E você sente falta por mais que a outra pessoa nem te faça bem. Porque você pode me dizer até aquela frase, que é uma frase que eu escuto sempre nos meus atendimentos, que é: tirando as partes ruins, ele é uma pessoa boa, muito boa, a gente se dá muito bem. Mas a gente não tira as partes ruins, não existe isso. As partes ruins, elas vêm para equilibrar. E quando as partes ruins são muito ruins, que nem são no seu caso, detetive atrás de você, monitoramento, controle, não te dá esperança nenhuma de que ele vai investir 100% na relação contigo. E isso indica para mim uma habituação, até um vício dentro da relação, de estar na relação. Tá? Então, eu faço essa analogia com a dependência com alguma substância, porque é isso que a gente passa quando a gente está muitos anos numa relação. A gente sente uma síndrome de abstinência. A única forma de você passar por isso é você tendo um contato zero com outra pessoa, assim como você vai ver no meu curso. Eu entendo que tem uma parte sua que não quer. A esperança faz com que a gente retorne para um lugar de familiaridade, tá? As pessoas dizem muito zona de conforto, mas a zona de conforto é confortável. Eu acredito que para você não é zona de conforto, é uma zona de familiaridade, porque isso, pelo que eu estou percebendo, inclusive na sua voz, tá sugando, tá te drenando completamente, a ponto de você ter me mandado essa mensagem aqui pedindo ajuda. Então, a gente tem que agir mesmo com a esperança de que poderia dar certo. Porque, de novo, olhando de fora, a sua história não tem absolutamente nenhuma evidência de que pode dar certo. Ele já disse para você que não vai abrir mão, ou explicitamente ou implicitamente. Então, é você sair dessa relação
E você fazer o contato zero para quê? Para você se proteger de você mesma, porque você vai ficar sozinha, você vai ficar entediada, você vai se sentir carente. É todo o processo que você tem que passar para você sair desse ciclo vicioso de voltar para um casamento que não dá mais certo. Ele pode já ter dado certo, mas ele não dá mais certo. Isso porque eu não estou levando em consideração o seu ressentimento, tá? Eu não sei se ficou claro ainda, é, que você tem esses ressentimentos de 12 anos que ele estava com uma outra pessoa. Então você está passando muito por cima de você. Por mais que isso tudo seja evidente, eu quero deixar claro justamente essa mensagem final, que é: não existe a menor ou a mínima evidência de que você investindo nessa relação, ela vai melhorar. Pelo que indica, muito pelo contrário, você vai ficar pior ainda se você ficar nessa relação. Então, saindo dessa relação, você tem uma probabilidade de voltar a ser feliz. Ficando nessa relação, você tem 100% de certeza de ser infeliz, tá bom? Porque não existe nenhuma expectativa de melhora. Então, você vai reparar que a trilha que eu faço no meu curso vai te conduzir justamente para sair dessa relação, por mais que você não esteja 100% decidida, tá bom? Espero que tenha te ajudado aqui com essa mensagem, com esse áudio.